Boa noite, igreja. Meu nome é Euler, eu sou pastor e líder do Ministério de Pré-Adolescentes, o Z. E eu quero hoje, junto com vocês, engrandecermos a manifestação do amor, da benignidade, da gentileza de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo. Nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens Gentilmente, onde estamos falando sobre as características, as manifestações do fruto do Espírito. Nós já falamos de amor, nós falamos de alegria, nós falamos de paz, nós falamos de paciência. E essa série, esse conceito, isso faz parte de um todo, que é o para servir, que é o tema do ano de 2019. E para servir como Cristo nos ensinou, nós precisamos ter uma atitude certa, uma postura correta, que vai caracterizar todas as nossas ações. Não é simplesmente agir, mas tem uma motivação e uma forma certa e correta para isso. O pastor Daniel descreveu de uma forma perfeita o conceito gentilmente. E ele demonstrou ele falou que ser gentil é tratar pessoas com humanidade, é trazer dignidade para as pessoas, é ser humano. Ele disse que ser gentil é ser 3G. Ele usou a expressão gente que trata a gente como gente. Enquanto eu estudava o conceito de amabilidade, que é a palavra de hoje, eu percebi que essa palavra ela é um valor interno e também uma atitude externa do conceito da série Gentilmente. E eu quero trazer um conceito novo de 3G para vocês, que é gentileza gera gentileza. Esse é o título da mensagem de hoje. Gentileza gera gentileza. Ao entendermos que Jesus, que é a encarnação da amabilidade, da gentileza do nosso Deus, isso deve gerar em nós uma gentileza, ações de amabilidade, atitudes práticas em relação ao nosso próximo, ações de justiça e de amor. O objetivo é entendermos, é lembrarmos juntos que o Espírito Santo nos capacita a viver o ideal de Deus no convívio dessa sociedade, onde muda os nossos relacionamentos em família, o nosso trabalho, na escola, muda todos os nossos relacionamentos e as nossas ações. Por isso estamos falando sobre o fruto do Espírito e suas características. Queremos destacar que o caráter cristão que glorifica a Deus e mostra a realidade de Cristo nas nossas vidas afeta as pessoas à nossa volta. Uma cultura vertical, onde Deus afeta a nossa vida e a nossa vida afeta as pessoas ao nosso lado. Uma cultura vertical, mas uma realidade horizontal. A manifestação do fruto do Espírito, ou o caráter de Cristo que vamos falar hoje, como eu já disse, é a amabilidade. E o texto base da nossa série é Gálatas 5:22, que diz o seguinte: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência e amabilidade. Essa palavra, nós estamos usando a versão NVT, ela está traduzida como amabilidade, mas ela também pode ser traduzida de outras formas, como bondade, gentileza e benignidade, e também amabilidade, como nós já lemos. O original dela é do grego krestotes. E para termos uma ideia de um conceito, eu quero trazer essa frase: uma disposição gentil e bondosa para com os outros. Essa é uma forma de resumir essa expressão krestotes, que é uma motivação que surge no interior para assim se manifestar em forma de ação. Deve ser um valor adquirido, entendido, então vivenciado. Ou seja, algo de dentro para fora. Se você não entender a importância da amabilidade, desse conceito, você não vai ter desejo de fazê-lo ou de reproduzi-lo para as outras pessoas. E falando em mudança interior, vamos falar do contexto onde essa palavra está inserida, que é o livro de Gálatas. O contexto é fruto do Espírito. O fruto do Espírito. E o Espírito Santo, além de ser a garantia da nossa herança, de que um dia estaremos com Jesus, ele é a dádiva de Deus que nos capacita a vivermos a redenção da criação, uma mudança mesmo. E corporificar, ou seja, viver a intenção de Deus para esse mundo. Nunca foi a intenção de Deus um mundo corrupto
e cheio de maldade. Nunca foi a intenção de Deus uma chacina em uma escola. Nunca foi a intenção de Deus violência, desigualdade, abuso, famílias destruídas. Nunca foi a vontade de Deus nem seu propósito para nós. Para que isso seja transformado, nós precisamos ser transformados internamente pelo Espírito Santo de Deus. E vestimos a vida e o caráter santo de Jesus Cristo em meio a essa sociedade perdida, mas entendendo que futuramente isso tudo vai mudar, com a esperança de que isso tudo vai mudar. Será transformado. Quando nós encaramos ou vivenciamos esse domínio do Espírito Santo, esse domínio de Deus nas nossas vidas, ele muda a nossa rotina. E nós apontamos para uma realidade que um dia ainda vai chegar, de mudança, onde não haverá violência, não haverá dor, mas amabilidade. Inclusive, não precisarei mais pregar sobre a amabilidade, porque a gente vai estar vivendo isso de forma prática. O Espírito Santo gera em nós capacidades interpessoais positivas, ou seja, muda o nosso relacionamento, vai melhorar os nossos relacionamentos. Ser dominado pelo Espírito não são decisões que você vai fazer hoje, que você, pelo seu esforço próprio, você vai mudar, pelos nossos esforços humanos. Não. Pelo contrário, é o ser humano sendo transformado segundo a natureza divina. Pois esses padrões de relacionamento que Deus estabelece para nós são muito altos para a gente alcançar pelo nosso próprio esforço. Mas com o Espírito Santo nos dominando e nos capacitando, isso é possível. Mesmo em meio a uma sociedade zoada, corrupta e perversa, a gente pode agir de forma diferente. Essa ideia de amabilidade e bondade, que eu vou expor mais para frente, ela também não pode ser apenas ações de bondade para se justificar, mas sim a consequência de uma vida dominada pelo Espírito Santo. Aqui no contexto de Gálatas, quando Paulo sai da linguagem de obras da carne para fruto do Espírito, ele retira todo o nosso esforço humano e coloca uma mudança que Deus vai fazer nas nossas vidas. Quando você pensa em fruto, é possível você acreditar que o crescimento pode ser esforço humano, mas não. Até mesmo um agricultor que cuida da terra, que cuida do fruto, que poda o que precisa para que ele cresça mais, ele não é aquele que dá vida para o fruto. Não é ele que faz crescer. Não é nosso esforço que vai mudar a nossa vida, mas é a dependência total do Espírito Santo de Deus. Apenas Deus pode trazer vida ao fruto do Espírito. E nosso papel como agricultores é administrar isso. A ênfase de Paulo aqui em Gálatas é crescimento espiritual, em contraste com a destruição que a obra da carne pode fazer no nosso interior e, consequentemente, nos nossos relacionamentos, nas nossas famílias, em todas as áreas da nossa vida. Quanto mais eu e você nos parecermos com Jesus Cristo, mais isso vai ficar evidente nos nossos relacionamentos. É o jeito que Jesus viveu, o jeito cristão. O seguidor de Jesus Cristo deve viver o caráter de Cristo e glorificar a Deus na forma como ele age de forma real na vida das pessoas ao seu lado, o seu próximo. Uma cultura vertical com realidade horizontal. Ou, como eu coloquei o título da nossa pregação aqui, gentileza que gera gentileza. Jesus Cristo deve afetar o seu interior e, consequentemente, as pessoas à sua volta vão ver isso. Jesus Cristo tem que mudar o meu interior. E ao ver Cristo na minha vida, as pessoas à minha volta vão ver mudanças e elas também podem viver mudanças por conta das minhas ações que são diferenciadas. Nós temos aqui na igreja o Ministério PACE, que trabalham com escolas, e assim que aconteceu o que aconteceu em Suzano, eles foram muito espertos. Eles foram tocados por Deus e já foram lá, participaram do velório com os alunos e puderam, de alguma forma, levar cuidado e amor para aquelas vidas que estão passando esse momento tão complicado. Sem o domínio do Espírito Santo, será impossível nós vivermos a gentileza.
ou a benignidade, ou a amabilidade de forma verdadeira. Serão apenas ações de bondade vazias e sem significado. Nós hoje podemos amar o próximo sendo um desejo egoísta de algo que nós podemos receber ou nos justificar. Isso, como eu disse, só pode ser alcançado numa vida de total dependência de Jesus Cristo. Se você ainda não entregou a sua vida a Ele de forma completa, mudanças não vão acontecer enquanto você não viver essa demonstração de amor de Deus em Jesus Cristo. Em Gálatas, Paulo está falando sobre a liberdade em Cristo, a capacidade de não dar força à natureza pecaminosa que está aqui dentro. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós somos tirados da tirania do pecado. E agora sim somos livres para fazer o que é certo, o que é justo, o que é bom. Amabilidade não é ter atitudes de amor e gentileza para você trazer justiça própria. Ou ter atitudes boas para você simplesmente se sentir bem. Não, isso não é amabilidade bíblica. Mas infelizmente é o que nós mais vemos por aí. Pessoas que têm atitudes boas, que se envolvem em ONGs, se envolvem em ações para se sentir melhor, para preencher um vazio existencial e não uma consequência de algo que foi transformado aqui dentro. Eles tentam por ações externas mudar algo que está aqui dentro, mas isso é impossível, porque o próprio Jesus diz que tem que ser uma mudança interna e aí isso gera ações e atitudes diferenciadas. Mas como podemos entender melhor a amabilidade e pensar ela de forma prática? Como eu disse, a expressão usada ali em Gálatas, Chrestotes, ela tem outras traduções e também ela aparece em outros lugares na Bíblia. Eu quero ler com você Tito capítulo 3, versículo 4 a 7. Nós normalmente usamos a NVT, mas eu escolhi a ARA, assim como o Daniel escolheu, por conta dessa expressão aí, da benignidade de Deus. Mas vamos ler. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Jesus Cristo é Deus trazendo amabilidade ao mundo. Como eu falei antes, a intenção de Deus não é esse mundo caído e perverso. Ele queria uma mudança, então Ele envia Jesus Cristo com uma ação de amabilidade, de gentileza do próprio Deus. Nós precisamos entender isso para internalizar esse valor, para que isso possa mudar nossas atitudes. E eu e você comecemos a ter atitudes de amor e de justiça. Jesus Cristo é a peça fundamental para entendermos o que significa ser amável. Ele é a personificação da mais pura amabilidade, ou seja, gentileza, ou benignidade, ou bondade de Deus. Você não consegue pensar em Deus e pensar em Deus bom se não pensar em Jesus Cristo. É claro que você pode perceber o cuidado de Deus de outras formas no Antigo Testamento, mas o ápice do amor de Deus e da bondade dele é em Jesus Cristo. Quando Deus olha para a realidade do homem, a injustiça, Ele, movido por amor e compaixão, decide mudar a vida da humanidade. Porque em Jesus Cristo, Deus traz beleza de novo para a vida. O homem que vive numa sociedade perversa e maldosa pode viver atitudes de mudança. Deus se compromete em agir de forma intencional na vida do homem e transformar esse homem. E era necessário. E é necessário que justiça acontecesse. Por isso que Jesus também morre. Deus entrega o seu único filho para todo aquele que crê nele receba novamente a dignidade da humanidade. O pecado tem uma consequência, a morte. E por isso, Jesus morre. E agora, por conta dessa morte, essa manifestação de amor, o homem tem capacidade de mudar.
por meio do agir do Espírito Santo e de um relacionamento com Deus agora. Capacitando o homem a refletir esse amor, essa amabilidade, essa bondade, essa gentileza de Deus para uns com os outros. Deus age com gentileza para comigo e eu sou movido de forma interna a ações de gentileza para com você. Porque eu entendi que Jesus olhou para mim e eu era um nada e Ele demonstra o seu amor. Eu entendo que a gentileza e a amabilidade, eu posso olhar para as pessoas à minha volta e agir com amabilidade com elas, agir com bondade e com amor. Para vivermos uma vida de gentileza, é preciso termos uma visão equilibrada de nós mesmos. E é isso que Tito 3 traz para a gente. Quando você entende que Deus agiu em amor e em bondade com você, por meio da salvação e a salvação pela graça, isso deve mover você a ter atitudes amáveis. Porque a gente tem que entender quem nós éramos. A Bíblia diz que nós éramos pecadores, merecedores da ira de Deus e vivíamos longe dele. Mas Deus, que não queria isso para a humanidade, Ele queria se relacionar com ela e cuidar dela e amar ela e ensinar a nós formas diferentes de viver. Ele envia Jesus Cristo. Aí quando eu penso nisso, eu começo a perceber que eu não preciso mais julgar as pessoas. Quando eu entendo quem eu era, eu tenho um novo olhar para as pessoas à minha volta. Nós éramos nada, sem motivo para nos engrandecer, incapazes de nos justificar, de melhorar, de viver uma mudança real. E nós, quando olhamos para alguém que nós devemos cuidar, nós julgamos ela. Nós nos colocamos de forma superior e decidimos, aquele eu não vou ajudar, esse eu vou ajudar porque ele pode me trazer algo em troca. Nós julgamos e agimos de forma arrogante. Quando você maltrata alguém, você está agindo de forma arrogante e se colocando como superior. Quando alguém tem uma dificuldade no trabalho, você já está cansado de ensinar ele e fala, esse cara é burro. É você se colocando como superior e esquecendo que ele precisa de ajuda. Você precisava de ajuda. Deus olhou para você e enviou Jesus Cristo, você não conseguia fazer nada. E esse entendimento de nós mesmos, da nossa natureza, de quem nós éramos, deve motivar a gente a termos atitudes diferentes. Agora, quando você pensa no padrão de Deus, você se coloca aqui embaixo e Deus aqui em cima. E o diferencial da gente que é pecador, Deus, Ele olha para o cara aqui embaixo e Ele se achega ao cara aqui embaixo. Uma compreensão do amor, da benignidade e da amabilidade de Deus vai mudar a sua vida. E lembre-se que é Jesus Cristo essa manifestação de amabilidade. Vemos isso em Jesus quando Ele caminhou aqui na terra. Quero com vocês observar algumas situações na vida de Jesus para a gente retirar atitudes práticas de amabilidade, práticas de amor e de justiça, e entendermos ainda mais essa manifestação, essa característica do fruto do Espírito. Quero junto com vocês ler Mateus capítulo 9, versículo 35 e 36. Mateus capítulo 9, versículo 35 e 36, diz o seguinte: Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus, ao olhar para o povo, ao olhar para nós, ao olhar essa multidão, nesse contexto aqui, Ele sente compaixão, uma profunda compaixão. E essa expressão usada aqui é um mover, um incômodo interno, que quando a gente sente isso, o resultado é a gente tomar uma ação, nós sermos movidos a uma mudança. Quando nós olharmos para o pecado e o que ele afetou a sociedade, a gente tem que se sentir dessa forma. Ser movido por compaixão.
A amabilidade é um conceito, de novo, que deve ser internalizado para que isso gere ações diferentes. Gera movimento, gera mudança, não é algo estático. A gente não aprende o amor de Deus, a gente não aprende a intenção dele de sair daqui de cima e mudar a vida de quem está aqui embaixo e simplesmente ficamos sentados aqui e não agimos e não reproduzimos isso na vida das pessoas. Antes de eu continuar, eu quero contar um testemunho. Antes de vir para a igreja, aqui, Igreja Batista Memorial de São Paulo, eu estava no Seminário Bíblico Palavra da Vida, e desde 2010 eu trabalhava como voluntário, quase um missionário de tantas vezes que eu estive lá, no acampamento do Palavra da Vida, em Terra Preta. E eu lembro que na minha primeira temporada, em janeiro de 2010, na temporada de verão, eu estava trabalhando na área de programa, esportes, que é a área que eu mais gosto, de pensar em brincadeira noturna, enduro, esse tipo de coisa, né? E estava tudo bem. Primeira semana, programação, agitando o pessoal, fazendo as crianças correrem, se cansarem, chegarem em casa e dormirem, ajudando adolescentes a se integrarem por meio de atividades, mas aí na última semana eles me desafiaram a ser monitor de quarto, que nós chamávamos de conselheiro. Eu acho muito importante o papel do conselheiro. Apesar de gostar mais da programação, eu entendo muito a importância deles ali o tempo todo com os adolescentes e conversando e tal, mas eu nunca tinha tido essa experiência. Então, apesar de ser líder de grupo pequeno na minha igreja na época, eu não tinha um contato assim, com adolescentes de outras realidades, de igrejas diferentes, e como que eu vou fazer? Eu fiquei super preocupado, com medo, mas vamos lá, a gente está aqui para servir, então vamos lá, né? E foi terrível. Teve um menino que ele causou a semana inteira. Ele falava muito palavrão, ele vinha de um contexto familiar muito difícil mesmo, fui descobrindo isso ao decorrer da semana, mas foi muito difícil, eu não tinha vontade de estar no quarto, eu olhava para os meninos assim na hora do almoço, eu odeio vocês. Porque foi muito difícil, pensa, eu não tinha experiência, então cuidar de gente, ser intencional, não era muito comum para mim. E aí eu lembro que no penúltimo dia, acho que daquela semana, perto de acabar, no momento de devocional, de leitura bíblica e de oração de manhã, eu falei, galera, a gente vai fazer agora individual, tá? Quero vocês perto de mim. Isso eu não falei para eles, mas cada um no seu canto, daí a gente foi na quadra coberta, cada um em um lugar, daí um monte de acampante lá. E eu nem lembro o texto, eu não lembro a explicação do texto, mas eu lembro da minha oração. Eu cheguei, estava orando e comecei a chorar, porque eu comecei a orar pelo quarto, falando, Deus, eu estou cansado, eu não aguento mais esses moleques. Aquele menino não cala a boca, ele só fala palavrão, ele briga com todo mundo, ele está atrapalhando tudo, não está dando certo, Deus. Daí eu chorava mais quando eu orava por ele. E aí eu lembrei que eu era um garoto teimoso quando Deus olhou para mim. E eu lembrei a minha posição diante de Deus, como um pecador longe dele, rebelde, que não queria um relacionamento com ele, não queria levar a sério. Foi então que eu entendi. Deus, ele vê um monte de gente com problema mesmo. Ele vê um monte de pecador, mas ele vê possibilidades de mudança. Foi o que aconteceu comigo. Ali mesmo deu um estralo, a ficha caiu. Aí eu fui para o extremo. Eu quero ser pastor agora. É sério. Depois de muito choro naquele dia, eu olhando para os adolescentes, alguns mais fáceis de lidar, outros extremamente difíceis, e eu pensei, eles precisam de um pastor. Eles são como ovelhas que precisam de cuidado. E eu sou essa pessoa que vai ajudar. Apesar de eu ter compartilhado essa minha história, o que Jesus está falando aqui não é chamar pessoas para serem pastores, missionários. Ele está chamando pessoas para serem discípulos que levam uma vida a sério. Porque se você levar uma vida a sério com Jesus, se você entender que você é a ferramenta que Ele quer usar de transformação na vida das pessoas, você vai ver coisas acontecer. Ele quer pessoas comuns que podem gerar grandes mudanças
por meio de ações amáveis, ações de justiça, ações de bondade, de cuidado e de amor. Ele disse para os discípulos, se você continuar lendo, para eles orarem, para enviar mais pessoas, porque é muito trabalho, e é muito trabalho mesmo. E você é a ferramenta que Deus quer usar para esse trabalho. Ore para que você sinta esse incômodo interno que Jesus sentiu. Para você sair da sua zona de conforto e olhar para a necessidade da sociedade, para a necessidade do nosso contexto de igreja, mas principalmente para a sociedade aí fora, e você ser movido e tomar atitudes diferentes e sair da sua zona de conforto. Deus não enviou Jesus Cristo para nós, para ficarmos sentados em nossas cadeiras. Ele enviou Jesus Cristo como gentileza e amor, para que isso gere em nós gentileza e amor para com as pessoas. Pare de dar desculpas, pare de criticar, pare de condenar, não se queixe, mas haja. Receba essa responsabilidade, não sou eu que estou falando, é Jesus Cristo. Ele deu a você essa responsabilidade de viver uma mudança interna, e isso mexer com você, e você ter uma consequência na vida das pessoas, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, onde quer que você esteja. Seja mais um cuidador de Deus para a vida dessas pessoas. Nós somos poucos. Gentileza gera gentileza. Se o seu relacionamento com Jesus e o entendimento do amor dele não está mexendo com você aqui dentro, e aqui na sua cabeça, existe um problema. Tenha a mesma atitude que Cristo teve. Olhe para o próximo e sinta um incômodo e haja. Existe uma outra situação onde Jesus também, de forma intencional, exerce compaixão na vida de alguém. Em Lucas 7, versículo de 11 a 13, diz o seguinte, você pode acompanhar comigo na tela. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou à porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva. E uma grande multidão da cidade o acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. De novo essa expressão, profunda compaixão. Sabe o que é isso? É quando você internalizou, quando você entendeu o valor da amabilidade e de ser gentil e amável, e isso está te incomodando para você ter atitudes externas, atitudes práticas. Mudanças sociais e lutas contra a injustiça fazem parte da agenda de Jesus e suas atitudes de amabilidade. Mudar a realidade de vulnerabilidade e pensar que isso é uma oportunidade de uma ação de amabilidade, é o que Jesus fazia. Jesus olhou para a mulher e sentiu profunda compaixão, assim como com a multidão, pois ele sabia que essa mulher, sendo viúva e sem um filho, sem um único filho, ela iria sofrer muito. Ela não tinha mais ninguém para cuidar dela. Naquela época, a mulher não tinha voz nenhuma. Imagina para uma viúva, já avançada de idade, sem um filho para cuidar dela, seria impossível ela sobreviver. Mas Jesus estava lá. E ao ver a necessidade dela, ele age com justiça e com amor. O que você faz quando você vê uma necessidade? Você age com justiça e com amor? A gente finge que não viu? A gente sobe o vidro? A gente nem ora? Ao invés de termos atitudes religiosas internas ou boas ações motivadas por justiça própria, Deus quer que nós tenhamos ações de cuidado, de amabilidade e de gentileza. Essa é a verdadeira religião. Tiago fala, né? Cuidar do órfão e da viúva. Isso faz parte de ações de amabilidade. Nós devemos exercer isso na sociedade. A frieza do mundo tem feito com que nós sejamos cada vez mais duros, cegos para a necessidade do outro.
A gente não vê mais necessidade de ninguém, só pensa no nosso próprio eu. Às vezes está acontecendo alguma coisa na sua família e você está tão focado no seu trabalho que você não está vendo a dificuldade que talvez o seu filho, a sua filha, a sua esposa ou o seu esposo está passando. Pode ser aqui do lado também, oportunidades, como a gente tem feito um trabalho muito legal na comunidade Recanto Suave ou na Madeireira. Irmãos, a injustiça vai crescer, talvez muito, mas a luz dos justos não pode se apagar. A injustiça vai crescer, mas a luz dos justos não pode se apagar. Gentileza gera gentileza. O amor de Deus que mudou a sua vida e minha vida deve ser incorporado e transformado em ações, por meio do fruto do Espírito, a manifestação da amabilidade. Você deve vestir a camiseta para servir, mas não essa aqui, para aparecer para as outras pessoas, mas a vida de Cristo em você. Assumir a forma de servo e corporificar, vivenciar essa amabilidade, essa gentileza de Deus. Agora é a sua vez de assumir essa responsabilidade. É sua vez de colocar a roupa de servo, a vida de Cristo. Tudo na história foi conquistado com força e violência, mas o que Cristo e o que Deus quer é justiça e amor. Vamos todos buscar juntos atitudes diferentes? Elogie mais o seu filho, elogie mais sua filha, sua esposa. Escolha ser gentil e nem sempre estar certo. Aquela situação onde você tem aquela vontade de vencer uma discussão e sair como o melhor, saia como o amável, o gentil, não o melhor. Abrace alguém que você sabe que não está legal, você não precisa nem falar nada, só abrace. Você talvez que é jovem e adolescente, você pode ajudar um idoso a mexer no celular. Coisas tão simples, mas que são tão significativas para as pessoas. Se você tem mais recursos, você pode orar a Deus, pensar em estratégias para utilizar os seus recursos para ajudar pessoas em vulnerabilidade. Mas eu quero desafiar vocês a uma coisa. Eu quero que vocês escrevam uma carta. Com a sua própria mão. Se você, como eu, tem letra ruim, tudo bem. Eu li a minha para minha esposa. Eu escrevi e li para ela, porque ela não entende nada. Escreve com a sua própria mão uma carta para alguém que você ama e que você quer ser amável. Ou alguém que você sabe que está passando por um momento muito difícil. Você recebeu a gentileza. Agora é hora de você dar continuidade a isso. Gentileza gera gentileza. Talvez você ainda não tenha um relacionamento com Jesus. Talvez você ainda não sentiu essa gentileza, esse amor. Talvez eu estou falando coisas aqui, você super cético ou cético está pensando, o mundo está tão ruim, por que ele está falando isso? A gente não vai mudar nada. Você talvez pense assim porque o seu coração ainda não mudou. Queria que a igreja baixasse sua cabeça e fechasse seus olhos. E eu queria desafiar você, que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, que talvez ainda não entendeu que você não merecia nada, mas que Ele está oferecendo o maior amor que você vai sentir na sua vida, mas a sua arrogância talvez está te impedindo, ou talvez o seu medo. Eu quero desafiar você, que hoje, aqui nesse momento, quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, que você levante uma de suas mãos agora. Você que ainda não tem um relacionamento com Jesus, deixa eu abençoe, já vi sua mão aqui. É a oportunidade de você viver uma mudança, porque realmente nós não vamos gerar mudanças nas pessoas se ela não acontecer em nós. Nós não vamos agir com gentileza se a gentileza não vir a nós, e a gentileza é Jesus. Quer saber se tem mais alguém que gostaria de entregar sua vida a Jesus hoje? Eu queria convidar você, que levantou a sua mão, a tomar mais uma atitude ousada e vir aqui na frente para eu orar por você, para eu orar com você. Você que levantou a sua mão, puder vir aqui para eu orar por você.
Deus te abençoe. Qual é o seu nome? Evandro e Danilo. Vocês estão tomando uma decisão importantíssima na vida de vocês, que é vivenciar a gentileza de Deus e um amor que muda corações. Eu vou fazer uma oração e eu quero que vocês repitam comigo, tá bom? E depois da nossa oração, o irmão aqui vai acompanhar vocês e conversar um pouco mais. E eu queria que a igreja pudesse levantar suas mãos para abençoar essas duas pessoas. Então eu oro e vocês repetem, tá bom? Senhor Deus, eu quero te agradecer por esse grande amor. Eu necessito de mudanças internas. Eu entendo que eu não mereço isso. Mas eu quero sentir esse amor. Eu quero vivenciar essa mudança. E com isso, gerar mudança nas pessoas à minha volta. Mas acima de tudo, a partir de hoje, ter um relacionamento real e profundo contigo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vocês podem ir naquela salinha. Eu queria que nós agora, e vocês, comigo, vocês vão ter 1 minutinho de oração. Porque nada que não seja mudado aqui dentro, que não seja incomodado aqui dentro, vai gerar uma atitude de você. Então eu quero que você agora, você sozinho, no seu momento individual, diga para Deus e peça para Ele que Ele mude o seu interior. Que Ele comece a mexer em você, para você estar atento a ouvir a voz do Espírito Santo, para quando você ver uma necessidade, você agir e sair da sua zona de conforto. Então nesse momento, 1 minuto para vocês poderem orar e pedirem que Deus gere atitudes diferenciadas essa semana para você. Pode orar. Depois eu finalizo com uma oração. Senhor Deus, nós, como igreja, estamos aqui, pedindo que o Seu Santo Espírito nos domine, dizendo que nós queremos ser cheios do Teu Santo Espírito e que isso gere em nós gentileza, amor, amabilidade. Deus, incomoda a gente, não faz a gente olhar para a maldade e a injustiça desse mundo e se calar, ou abaixar a cabeça, ou desistir da mudança que o Seu Santo Espírito quer fazer por meio de nós nessa sociedade, na nossa igreja, nas nossas famílias. Capacita, Deus, e muda os nossos relacionamentos. Muda o jeito como nós tratamos os nossos familiares, a nossa esposa, os nossos esposos, os nossos filhos. Muda o jeito como nós tratamos as pessoas no nosso trabalho. Muda a atitude nossa nas redes sociais. Muitas vezes somos tão agressivos, Deus, porque queremos ser os melhores, mas nós não somos nada. Nos lembre do Teu grande amor e que isso gere em nós mudanças e ações diferenciadas. Nós não queremos mais ser os mesmos. Nós queremos ser guiados pela amabilidade e pelo amor. Enche-nos com o Teu Santo Espírito. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém.